Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta E desarmado eu estava, a música da minha vida. tudo que eu tinha lhe dei, diante daquelas armas. Eu era apaixonada pelo Vinícius, mas amava esse homem mais do que tudo na vida. Era um sentimento que me tirava o sossego 24 horas por dia, porque eu ficava pensando o dia todo nele. Já não pensava mais em mim, não me alimentava direito, não me concentrava no cursinho, nem no trabalho. A minha vida era ficar imaginando o que o Vinícius estava fazendo quando não estávamos juntos. Eu sentia um ciúme tão grande desse homem que não dá nem para explicar em palavras. Era uma coisa que eu reconheço exagerada. Era ciúme até do seu pensamento. O meu ciúme, no entanto, não era à toa, porque além de ser apaixonada por ele, tinha também o fato de que o Vinícius era meio safado. Se eu descuidasse, ele ficava com a primeira menina que aparecesse na frente. Olha, me dói dizer isso, mas a grande verdade é que o meu namorado era um tremendo mulherengo. O problema é que, apesar de tudo isso, eu gostava dele e no coração a gente não manda. E o fato é que, de tanto eu pegar do seu pé, com cobranças, com o meu ciúme exagerado, um dia ele se cansou e me jogou para escanteio. Olha, muitas vezes eu pensei naquela possibilidade porque você sabe que a pessoa não suporta de discussão durante muito tempo, mas o que eu ia fazer, meu Deus? Eu sentia ciúme e ele me dava motivos. Não tinha outro jeito. Sabe, eu não aguentava guardar as minhas desconfianças e muitas vezes até as evidências das traições dele quieta. Não conseguia. Tinha de botar para fora. E aí já viu, ele não gostava. Até que um dia ele se cansou de mim e simplesmente terminou o nosso namoro. Olha, meu mundo ruiu naquela hora. A minha vontade foi de morrer, porque eu não conseguia mais imaginar a minha vida sem ele. Meu amor era grande demais. Já estava beirando a loucura. Só que, fazer o quê? A vida continua. Depois que a gente se separou, eu acabei caindo numa depressão tão profunda que não fosse o apoio da minha família, principalmente da minha mãe e dos meus amigos, eu com certeza não estaria aqui hoje para contar essa história. Sofri muito, mas sofri demais. Tanto, que cheguei num determinado momento que cheguei a pensar que ia morrer. Na verdade, além da minha mãe, dos meus amigos em geral, foi o Reginaldo que mais me fez bem. A gente trabalhava junto na mesma firma e, apesar de não sermos assim amigos íntimos, acabamos nos aproximando por conta desse período difícil que eu enfrentei. Ele me dava conselhos, me ouvia, me apoiava. Tinha sempre uma palavra de carinho para me falar. Uma pessoa realmente muito boa, generosa, extremamente generosa. Olha que não deve ser fácil para a gente ficar ouvindo lamúrias de uma pessoa que acabou de levar um fora, pois ele ficava horas e horas me ouvindo. Coisa estranha. A gente trabalhava ali naquela firma há muito tempo. E eu nunca tinha percebido que bem do meu lado havia uma pessoa tão carinhosa, tão do bem. Ele acabou se tornando o meu melhor amigo. Foi ele que, de certo modo, acabou me dando a força de que eu precisava para tocar a minha vida em frente.
O Reginaldo era completamente o oposto do meu ex-namorado. Mas olha, sabe, duas pessoas assim completamente diferentes. Atencioso comigo, companheiro, carinhoso, sempre preocupado comigo. Cheguei a imaginar como seria bom se o Vinícius fosse pelo menos um pouco parecido com o Reginaldo. Mesmo assim, não havia nada demais entre nós. Ele era apenas o meu melhor amigo, aquele com quem eu sabia que poderia contar sempre que precisasse. Só que, algum tempo depois, acabou acontecendo uma coisa que eu jamais pensei que pudesse acontecer, porque até aquele momento, pelo menos, eu não tinha cogitado da ideia. Uma sexta-feira, ele me chamou para sair depois do expediente. O Reginaldo, meu amigo, meu melhor amigo, aquele que de certa forma tinha me tirado do buraco. Naqueles últimos tempos, apesar de eu ainda estar sofrendo com o fim do meu namoro, eu e o Reginaldo saímos de vez em quando, mas apenas para conversar, beber alguma coisa. Repito, tudo na base da amizade. Só que naquele dia em especial, eu notei que ele estava meio diferente. Você, quando conhece a pessoa, quando está acostumado com a pessoa, quando tem alguma coisa diferente, a gente logo nota. Ele estava meio quieto, meio esquisito. Sabe, às vezes parecia com vontade de dizer alguma coisa, mas ficava só na vontade. Parecia nervoso, ansioso, olhando para mim de um modo estranho. Repito, dava a impressão de que ele estava com vontade de dizer alguma coisa, mas não tinha coragem. Confesso que eu fui pega de surpresa quando, a certa altura, ele falou: sabe, Silvia, eu acho que você devia... Não que eu tenha alguma coisa com isso, a vida é sua, claro, mas já que a gente é amigo, né? Eu acho que você devia se dar mais uma chance. Tentar ser feliz ao lado de outra pessoa. Você é uma menina tão linda, tão especial. Sabe, não faz sentido você ficar aí sofrendo e chorando por alguém que não te merece. Ele falou aquelas palavras, depois ficou me olhando durante algum tempo em silêncio. Depois arrematou: olha, se você me desse uma chance, tenho certeza de que eu ia fazer de você a mulher mais feliz desse mundo. Sabe quando você pega de surpresa? Meu Deus, eu nunca esperava, mas não esperava mesmo. Tanto que olhei para ele... Mas como assim, Reginaldo? A gente é amigo. Não, eu sei. Só que eu queria ser muito mais do que amigo. Faz tempo que eu gosto de você. Aliás, eu sempre fui apaixonado por você, desde que comecei a trabalhar lá na empresa. Eu nunca te falei porque... Bom, primeiro sabia que você tinha namorado, e agora... Estava te dando um tempo aí para ver se você esquecia desse cara. Já faz quase 3 meses que você está sozinho. Eu não soube nem o que dizer. Coisa mais maluca do mundo. Não esperava. Meu Deus, pelo menos que eu notasse, ele nunca tinha dado mostras de que gostava de mim com um sentimento diferente daquele de amizade que a gente tinha. Pelo contrário, sempre agiu como um amigo de verdade. Bom, pelo menos agora estava explicado toda aquela dedicação, toda aquela preocupação dele comigo. Só que eu fiquei tão confusa. Puxa vida, Reginaldo, desculpa, mas eu não sei nem o que te dizer. Ele então colocou a sua mão assim sobre a minha. Não precisa falar nada agora. Aliás, se você não quiser dizer nada, nunca, não precisa.
Só me dá uma chance de te provar o quanto eu posso te fazer feliz. Mas, Reginaldo, você sabe que eu ainda gosto do Vinícius. A gente terminou, eu melhorei um pouquinho, mas eu sei. Não precisa me dizer, eu sei. Mas se você me der uma chance, isso não vai mudar. Aceita ser minha namorada. Aceita que eu te prometo. Eu vou te fazer esquecer desse cara. Puxa vida, não sei, Reginaldo. Eu acho melhor não. Eu tenho medo de estragar a nossa amizade, você entende? Nós ainda ficamos ali conversando durante algum tempo. Ele me pedindo uma chance, uma oportunidade de mostrar dizendo que me amava mais do que tudo, e eu argumentando que ainda não me sentia preparada para começar um novo romance. Até porque eu ainda gostava daquele Vinícius que tinha me feito sofrer muito, mas é aquela coisa no coração a gente não manda, né? Até que de repente, no meio da nossa conversa, eu vi que ele meio que desanimou. Aí olhou para mim assim com aquela expressão de tristeza. Tá bom, senhor. Como diz aquela música, você venceu. Eu entendo. Eu não vou ficar forçando a barra, até porque já vi que não vai adiantar mesmo. Só que, sendo assim, eu acho melhor a gente meio que se afastar. Se afastar? Ué, como assim? Se afastar. Dá um tempo na nossa amizade. Eu já falei, eu sou apaixonado por você, senhor. E sendo que você não pode retribuir esse sentimento, coisa que eu entendo, não vai ser legal para mim ficar convivendo com você e te vendo todos os dias conversando. Eu tenho que pensar no que é bom para mim também. Olha, eu não concordei. Claro que não concordei, mas procurei respeitar. Até porque, mesmo não concordando totalmente, tinha alguma lógica o que ele dizia. Eu senti que ele ficou muito, mas muito triste. Mais do que triste, ele ficou arrasado. Só que, meu Deus do céu, o que eu podia fazer? Acho que seria até pior se a gente começasse a namorar. Pior para ele, porque eu ainda gostava de outra pessoa. E pior também para mim, que corria o risco de acabar perdendo até a sua amizade. E isso eu não queria. Meu Deus, ele tinha sido tão importante para mim naqueles últimos tempos. Nunca ninguém me deu tanto apoio. Olha, ele me apoiou mais do que a minha própria mãe. Só para se ter uma ideia. Quer dizer, era uma pessoa que eu queria sempre por perto. Agora, como amigo, como namorado, era outra coisa. Eu ainda era apaixonada por outro. Mas como eu já falei, não concordei, mas procurei respeitar. Ele ficou tão arrasado que me chamou para ir embora na mesma hora. A voz triste, o olharzinho derrubado. Eu também fiquei triste, não queria fazê-lo sofrer. Justo ele que tinha me ajudado tanto. Eu não queria retribuir daquele jeito, mas o que eu podia fazer? Era o que eu tinha. Ele havia se tornado uma pessoa tão especial para mim. Se dependesse de mim, juro que escolheria me apaixonar por ele. Mas repito pela terceira vez, infelizmente no coração a gente não manda. De qualquer modo, ficou um clima muito ruim, desagradável, estranho, quando a gente se despediu. O pior é que ele realmente cumpriu a promessa e se afastou. Quer dizer, não de todo, até porque era impossível. Trabalhávamos no mesmo lugar. Só que na firma, quando a gente se encontrava no corredor, ele até que me cumprimentava, mas sabe aquela coisa fria, distante?
Ele tentava de todas as formas me evitar. E olha, tudo isso me deixava tão mal, tão triste. Eu percebi o quanto a sua presença tinha se tornado importante na minha vida. Só eu sei como me sentia quando a gente se encontrava e ele me olhava com aqueles olhinhos tristes e passava reto por mim. Nem parecia aquele Reginaldo amigo, companheiro, que tinha me estendido a mão, que tinha me dado força no meu momento mais difícil. Ah, meu Deus, como me fazia falta conversar com ele no intervalo do almoço, por exemplo, ou então na saída. Me fazia falta até a nossa conversa pelo celular do final de semana. Eu estava tão acostumada com isso. E aí, de repente, me senti como se tivesse sido abandonada de novo. Foi este afastamento, esta ruptura até meio traumática, que me fez pensar. Eu comecei a pensar, a lembrar de tudo o que tinha acontecido. Até que de repente, não sei, eu comecei a compará-lo com Vinícius, meu ex-namorado. Como eles eram diferentes. Um sempre me tratou como se eu fosse apenas mais uma. Aliás, verdade seja dita, o Vinícius nunca gostou de mim de verdade. Sempre me tratou como um passatempo. Até porque se gostasse, não teria me traído tantas e tantas vezes. Se gostasse, não me deixaria sozinha nos finais de semana para cair na farra com os amigos, como aconteceu muitas e muitas vezes. Se gostasse, não teria terminado o namoro comigo e me feito sofrer tanto. O fato é que ele sempre me tratou como a última das opções. E o mais irônico de tudo isso é que, enquanto eu era tratada dessa forma, havia uma pessoa ali do meu lado que eu nunca consegui enxergar e que era apaixonada por mim. Alguém que, depois que nos tornamos mais próximos, sempre foi atencioso comigo, carinhoso, e que acabou me estendendo a mão para que eu me reerguesse do chão. Alguém que, numa ocasião, chegou a dizer que eu era a pessoa mais importante da sua vida, que me amava mais do que tudo, que se eu permitisse, tentaria fazer de mim a pessoa mais feliz da face da terra. E enquanto isso eu ali, chorando e sofrendo, me descabelando por alguém que eu tenho certeza, naquelas alturas, nem lembrava mais da minha existência. Ah, meu Deus, como a gente é boba. Foi inevitável. Comecei a pensar, a lembrar, a analisar, a comparar, a refletir, até que cheguei à conclusão de que talvez estivesse desperdiçando uma grande chance de voltar a ser feliz. Quem sabe até a minha última chance na vida. Tudo bem que eu era ainda muito jovem, mas a gente nunca sabe quando que a felicidade vai bater a nossa porta de novo. E se é que vai bater. Quem sabe eu nunca mais encontrasse alguém como ele, que gostasse de mim como ele, que me desse a atenção que ele dava para mim. E também, não vou negar, aquele nosso afastamento estava me deixando tão triste. Eu sentia tanta falta das nossas conversas, das nossas risadas, do nosso companheirismo. Meu Deus, eu estava tão acostumada com a sua presença constante na minha vida.
Depois de alguns dias, vendo que ele continuava com aquela ideia de se manter afastado, tomei a decisão de chamá-lo para conversar. Até porque escutei alguém comentando nos corredores da firma que ele estava pensando seriamente em sair da empresa. Eu sabia que se ele realmente fizesse isso, seria por minha causa. Para não ficar me vendo todos os dias. E confesso que fiquei apavorada com esta possibilidade. Eu não queria perdê-lo de vista. Por isso, depois de muito pensar, de botar tudo na balança, o chamei para uma última conversa. Ele ficou até surpreso com o meu convite. Acabamos indo àquele mesmo barzinho da última vez, lá onde ele tinha se declarado para mim. Fui o mais clara possível, disse tudo o que pensava. Confessei que ele me fazia falta. Falei da saudade que sentia de quando éramos amigos, que não estava mais suportando quando ele passava por mim, lá na empresa. E quando me cumprimentava, era aquele cumprimento frio, distante. Nessa hora, ele me interrompeu. Silvia, me desculpe, mas eu já te expliquei. Eu gosto de você não é só como amigo. E a pessoa, quando gosta da outra, do jeito que eu gosto de você, e sabe que essa outra não pode retribuir aquele sentimento, faz mal para a gente conversar. Melhor mesmo, se é que você quer saber, seria eu até me mudar de cidade. Reginaldo, pelo amor de Deus, para de falar isso. Foi justamente por esse motivo que eu te chamei para conversar. Eu queria, na verdade, saber se... Não sei como você vai interpretar isso, talvez você não entenda, talvez já seja tarde o que eu vou te falar, mas eu preciso saber. Será que aquilo que você disse aquele dia para mim, esse amor que você falou que sentia, continua valendo? Você ainda quer que eu seja tua namorada? Ele me olhou surpreso. Ué, tá me perguntando isso por quê? Porque se você ainda quiser, eu aceito. Eu percebi o quanto você se tornou importante na minha vida e o quanto a tua ausência tem me feito mal. Por isso, se você ainda me quiser, a gente começa a namorar agora mesmo. Você quer? Se eu quero. Meu Deus, é o momento mais feliz da minha vida, Silvia. Você não imagina como eu estou me sentindo. Eu já estava até pensando em... O rosto dele se iluminou. E diante de mim, pela primeira vez na vida, eu vi um homem chorar. Ele chorava e ao mesmo tempo sorria, aquele sorriso tão lindo. Olha, naquele momento eu não tive dúvida. Tinha realmente feito a coisa certa. Não vou negar. Eu ainda gostava do Vinícius. Não se tira uma grande paixão do peito assim, da noite para o dia, mas sem me dar conta, eu também estava sentindo alguma coisa pelo Reginaldo, e não era pouca coisa não, tanto que senti demais a sua falta. Aquele nosso afastamento me fez perceber o quanto ele tinha se tornado importante para mim. Eu estava assim sentindo algo por ele. Algo que eu ainda não tinha certeza do que era, mas que eu podia muito bem acreditar ser o começo
de um amor, por que não? Foi então que trocamos o nosso primeiro beijo. E foi tão especial. Foi um beijo tão cheio de carinho, tão cheio de verdade, um beijo tão cheio de sentimento, e não aquele pura e simplesmente carnal. Pelo modo como ele me beijou, deu para sentir que ele tinha esperado muito por aquele momento. Confesso que gostei demais do nosso primeiro beijo. E fiquei com a certeza de que, se tivéssemos um pouquinho só de paciência um com o outro, principalmente ele comigo, a gente ia ser muito feliz. Dia 29 agora, completamos 5 meses de namoro. E olha, a cada dia que passa, a minha certeza de que fiz a coisa certa se fortalece aqui dentro de mim. Ele me encanta mais e mais a cada dia, só pelo modo como me trata. Me sinto uma princesa quando estou ao seu lado, porque ele faz de tudo para me agradar. Bem diferente de como eu me sentia quando estava ao lado do Vinícius. Aliás, se eu disser que consegui tirar meu ex-namorado por completo da cabeça, estaria mentindo. Isso ainda não aconteceu. Eu ainda penso nele. Mesmo não querendo, ainda sinto uma pontinha de saudade, de ressentimento também. Mas eu tenho certeza de que, com a ajuda do Reginaldo, com o carinho que ele me dá, eu vou superar isso logo, logo. Até porque não faz sentido continuar gostando de um homem que nem lembra mais que eu existo, enquanto eu tenho uma pessoa tão especial aqui do meu lado, que me trata tão bem, que me dá todo o carinho do mundo, que seria capaz de qualquer coisa por mim, e disso eu não tenho dúvida. O mínimo que posso fazer é retribuir esse carinho, esse amor, esse cuidado que ele tem comigo, essa dedicação. Na verdade, só tenho a agradecer a Deus por Ele ter colocado no meu caminho alguém tão especial. Um homem que me deu tudo aquilo de que precisa uma mulher. Atenção, sinceridade, fidelidade, dedicação. Um homem que sempre se colocou em segundo lugar para que eu ficasse em primeiro. Alguém que não me trata como uma simples opção. Um homem que renovou minhas esperanças de felicidade no amor. E num momento em que eu já não acreditava em mais nada. Hoje eu acredito que vou ser feliz outra vez. Ainda não aconteceu por completo, mas vai acontecer. Eu tenho sentimento aqui no meu coração de que dessa vez acertei. E acertei em cheio. De que desta vez não encontrei apenas um passatempo. Não encontrei apenas mais uma paixão. Mas que finalmente encontrei o amor.